Bom, tudo bem? O estudo de hoje vai para a elevação da alma daqueles que foram brutalmente assassinados pela Associação Terrorista do Hamas, para a pronta recuperação de todos os feridos e para a volta de todos os sequestrados. Bem, a gente fez alguns estudos. Toda semana a gente está fazendo estudos sobre Turquia Avô. A gente também tem feito outros estudos, outros cursos, através de áudio do grupo de WhatsApp que está aqui na descrição. Mas hoje a gente vai continuar aqui no vídeo uma playlist de um curso que a gente começou faz um ano. A gente vai dar continuidade do CFDC. Vamos lá, o tema de hoje. A gente está na página 42, no capítulo 1. A gente está no terceiro parágrafo. Tá? A gente só vai rever o que a gente falou da última vez. A gente falou sobre a canalização da descida do mundo imaterial para o mundo material, explicando como é que funciona a questão do contato divino com esse fluxo. Lembrando que esse livro aqui é o livro de Abraham Avinu, do patriarca Abraham, e foi é um estudo baseado nesse livro do profeta, do patriarca Abraham, que foi escrito por Aryeh Kaplan, compilado ali, feito todo o estudo em cima disso. Tá? Então aqui o livro fala sobre teoria e prática da criação. Então, vamos continuar aqui. No terceiro parágrafo, os caminhos são expressados como as letras e os números, já que eles representam a divisão. Constituem manifestações do entendimento. Portanto, a sabedoria representa o pensamento não verbal, enquanto o entendimento é a sua verbalização. De novo, a sabedoria representa o pensamento não verbal, ou seja, a concatenização, digamos assim, enquanto o entendimento a sua verbalização. Enquanto um cuida de organizar os pensamentos, o outro cuida de entregar os pensamentos de forma organizada. Uma explicação, digamos assim. Nesse aspecto, a sabedoria e entendimento são vistos como sendo macho e fêmea, respectivamente. A sabedoria sendo o macho e o entendimento sendo a fêmea. Na Kabbalah, a sabedoria é vista como Abba, como pai, enquanto o entendimento é Ima, a mãe. O masculino representa a força criativa não canalizada. Esta só pode ser levada à realização quando delineada, encerrada e canalizada pelo útero feminino. Por essa razão, o Sefer Yetzirah, lá no 1.2, chama as letras primárias de letras mães. Isso também resolve outra dificuldade. Vimos antes que os 32 caminhos representam o coração, desde que a palavra hebraica para coração, le, realmente soletra o número 32 por escrito. O coração, entretanto, associa-se normalmente com o entendimento, enquanto esses caminhos são ditos pertencer à sabedoria. Mas os caminhos meramente canalizados à sabedoria, enquanto a substância dos caminhos em si mesmos é entendimento. Só uma ressalva aqui: 32 é coração, porque lamed bet, lamed é 30 e o bet, a letra bet, é o 2. Então, 32, coração, tem o valor numérico real das letras de 32. Agora a gente vai aqui para o final, na subseção gravou. O texto declara que o Criador usou esses 32 caminhos para gravar, a fim de criar o seu universo. A palavra hebraica empregada aqui é haka, que usualmente tem conotação de remover material, como no verso grave haka, uma morada na rocha. Isaías, Shayal 22:16. Da mesma raiz derivada da palavra huk, huká, que significa regra,
ou decreto, decreto, já que a regra e as leis servem para tirar algo da liberdade da ação individual. Lembrando que os roquim são aqueles que não têm muita explicação. Normalmente as leis elas têm explicação, a Torá ela tem explicação lógica para tudo. Um Huk inicialmente não tem uma razão lógica de existir. Obviamente que tem explicações filosóficas, e inclusive não são a maioria das leis judaicas. E posteriormente pode ser que haja uma explicação posterior, mas a princípio passa por questão de fazer importante. E são esses os mais importantes porque, embora eles não tenham um benefício lógico, como por exemplo a tzedakah, você dá para outra pessoa não tem um benefício lógico, um benefício mais talvez emocional, assim, de você se desprender de você para dar para o outro. Então tem explicação, mas não é uma explicação lógica. Obviamente, né, que não tem alguma lei que vai te prejudicar ou prejudicar outra pessoa sem lógica. Assim, mata indiscriminadamente. Não, só lá não é feito disso. Né? Então, a maioria são de lógica, e só aqueles que são emocionais, que estão ligados a amor, a cuidado, a carinho, a elo, a uma conexão neuroemocional com o seu, a sua, assim, com o seu povo, com o seu grupo, com a sua tradição, com a sua família. Esses não têm uma ligação lógica. Deve ser uma ligação emocional ou uma ligação espiritual. Vamos lá. Assim, a palavra hakak está intimamente ligada a makar. A makar. Men, het, kuf. Que significa pagar. E também a mesma raiz, lakar, que significa tirar ou tomar. A palavra hakak está estreitamente ligada ao conceito de escrever. A principal diferença entre gravar, hakak, e escrever é que quando alguém escreve, acrescenta algo material, como tinta para escrever uma superfície. Enquanto que quando alguém grava, remove material, no caso, talhar. Quando a Bíblia usa o termo hakak para designar escritura, refere-se a sistemas como o cuneiforme, onde o texto era escrito removendo-se cunhas de argila de uma tabuleta. Para compreender por que o autor usa aqui o termo gravou, devemos entender a ideia da criação. Antes do universo ser criado, existia um espaço vazio no qual ele pudesse ser feito. Mas, inicialmente, só Deus existia. E toda a existência estava cheia da essência divina e da luz do infinito em si. Nessa essência indiferenciada, o espaço vago o espaço vago deve ser gravado. O processo conhecido pelos cabalistas como tzimtzum, a contrição, a expansão e contração, está claramente descrito no Zohar Kadosh. E aí tem a citação. No princípio da autoridade do rei, a lâmpada da escuridão gravou um vazio na luminescência divina. Só para a gente entender um pouco, aqui eu vou dar um exemplo muito prático. Você imagina que existe aqueles balões de aniversário que chegam nas sacolas, a gente abre aquela embalagem e a gente tira um tubo de borracha que é mais ou menos desse tamanho assim. Fazendo isso. Quando você enche e preenche, acho que caiu aqui, provavelmente vai ajudar esse microfone. Você preenche o balão, ele amplia aquele balão, cria aquele espaço no balão. Quando você solta o ar novamente, aquele estado do balão não é igual ao estado anterior. Ele está um pouco maior. E quanto mais você enche, chegando ao limite, mais espaço interno você acaba tendo. Isso tanto depois que o ar sai, mas também, um exemplo muito bom é quando o ar está lá dentro. Então, é um descuido muito grande. Isso a gente estava conversando com meus filhos aqui. Não só eu trouxe isso para os meus filhos, no estudo que eu aprendi na época do Biblioteca Judaica com o Rabino Ronnie Gurwitz.
E isso me mexeu muito comigo nos ensinamentos de lá, e eu trago esses estudos, parte disso, do Rav Kook, inclusive, aqui no playlist do Sefer Yetzirah, mas também no outro playlist sobre o Pirkei Avot também, que é muito bom. E também no estudo que a gente tem feito, vez ou outra, a gente preenche algum outro material em áudio para você ouvir. Tá? Nem sempre dá para a gente gravar material de vídeo. A gente até precisa melhorar a qualidade, porque realmente a qualidade não está excelente, né? A gente precisa investir um pouco mais, enfim. Não está sobrando muito dinheiro para a gente poder fazer isso. E aí acaba que na velocidade, no espaço, que nem sempre... No último vídeo, eu lembro que no último vídeo de 1 ano atrás dessa sequência, dessa série, eu lembro que a minha filha ficou movimentando aqui atrás, então nem sempre a gente tem o espaço e o tempo necessário para fazer algo com excelência. Agora, se você quer ajudar esse projeto, você também pode doar, pode fazer doação também, para poder ter um espaço só para isso, para a gente poder, inclusive, a comunidade está sem espaço atualmente para poder fazer a gravação. Então, assim, a gente não tem como ter uma estrutura para poder fazer algo com excelência. Mas um áudio a gente consegue fazer uma sequência muito maior, que você pode assistir também as aulas anteriores. Todo o capítulo 1 do Pirkei Avot, capítulo 2. Tem outros livros também que a gente fez, alguns estudos também fechado também, para o nosso grupo fechado. Então, assim, lá no grupo de WhatsApp, clica aqui para você ter mais acesso a isso. Vamos continuar aqui. O vazio gravado, deixa eu ver se eu trago algum outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Um outro exemplo psicológico, tá? Quando uma pessoa, ela está em uma psicologia, ela estuda uma lei chamada Lei da Curvatura da Vara. O que significa? Eu não sei quantos de vocês tiveram acesso à natureza, mas é interessante esse fato natural. Quando você tem uma vara de madeira, sei lá, um galho, alguma coisa assim, que está envergado para a esquerda, para que ele possa voltar ao centro, você tem que virar totalmente ele para a sua direita. Por quê? Porque ele já ficou viciado de um lado. Para você entrar para o centro, você tem que ir para o extremo oposto. Isso é uma lei psicológica do ser humano. Isso sempre vai acontecer. Inclusive no Brasil e no mundo está acontecendo algo muito parecido, né? Você viu que o mundo foi se inclinando para um extremo, e aí vem um outro contraponto, para poder você depois ir aos poucos equilibrando e chegando mais no centro, mais no meio. Então é importante que haja esse equilíbrio para que não haja extremos. Então você vai para um lado e depois você acaba indo para o outro lado, para quando você soltar a rédea, ele vai mais ou menos para o centro. Isso é algo da mente humana. A psicologia estuda um pouco disso e acaba que a gente aprende que isso veio como origem da Torá. A gente vê aqui que a Hashem, ele cria um espaço para poder chegar num equilíbrio. E o ponto interessante também que eu explicar para vocês, que é um ponto importantíssimo nesse estudo, e eu sugiro que para você acelerar os seus estudos, você adquira o livro também. Provavelmente a gente vai colocar o link na descrição para vocês verem. É esse livro aqui. Então, assim, nesse ano a gente estudou isso aqui com vocês. Ainda tem isso aqui para estudar. Então, assim, se você quer acelerar, você quer ler com mais velocidade, você pode comprar o livro para você ter acesso mais rápido ao conteúdo. Mas aqui a gente vai estudando com calma e tem muito mais estudos também no áudio, que é muito mais veloz para a gente poder fazer. A gente está na página 43, se você está acompanhando com o livro, é muito importante. Gente, o estudo feito com o livro é muito diferente com o estudo só feito na visualização. Por quê? Porque no livro você pode fazer anotações, você pode marcar. Quando você vê, ouve e você anota, você pega muito mais informações. Então, é importante você ter talvez um caderno para anotação, porque isso vai te ajudar a entender melhor. Porque quando você ouve uma vez, você pega, se não me engano, 30%. Quando você vê e anota, você sobe para 65%. Quando você vê, anota e fala, você aumenta para 80% de captura de informação que você aprende. Então, assista essa série toda novamente, porque pode ter conceitos que você tenha deixado passar. Então, assista o playlist completo. No final do vídeo eu vou colocar o playlist completo para você assistir tudo em sequência, para você relembrar, para você estudar, para que você possa ter um preenchimento maior de conhecimento. Tá bom? Vamos lá. Depois eu falo sobre isso. Então, vamos lá.
capítulo 43, depois da citação, tem o primeiro e segundo parágrafo da página 43, depois da citação tem o primeiro parágrafo ali, no meio da página. O vazio gravado na luminescência divina foi o espaço vago no qual toda a criação subsequente ocorreu. A luz indiferenciada do infinito, que existia antes da constrição, está no nível da sabedoria, e a mente pura e não delineada, o poder da contrição, é o entendimento. Isso é, o que o Zohar Akadosh chama de lâmpada da escuridão. É a luz negativa. É uma captura de antimatéria, que o pessoal fala, né? Que é aquela que suga a energia da luz. É só interessante falar sobre ciência aqui nesse ponto, é o seguinte. Até muito tempo atrás acreditava-se que a luz fosse energia. E depois a ciência começou a verificar que a luz é matéria. No buraco negro, por exemplo, o buraco negro ele captura a luz como matéria e dá um nó na luz, né? Ele faz curva na luz. E foi aí que a gente descobriu que, na verdade, a luz é matéria. E é isso, encontraram-se o fóton. Então, além disso, tem a antimatéria. Então, tem coisas interessantíssimas na ciência. E olha só o que esse livro aqui está falando, antes mesmo de algumas descobertas, né? Que a gente tem na ciência mais moderna, um livro mais antigo, a gente consegue ter esse tipo de comprovação científica. Eu adoro esse tipo de coisa, eu amo esse tipo de coisa. Vamos lá. Isso é o que o Zohar chama de lâmpada da escuridão. Isso é luz negativa, ou existência negativa, que pode gravar um vazio na existência divina. Esta contrição, ou esvaziamento da essência divina, não ocorreu no espaço físico, mas, sem dúvida, num espaço conceitual. Ela é vazia no sentido que contém a possibilidade para a transformação, mas não informação de fato. Como tal, é o caos e vazio, Tohu Veohu, mencionados no relato da criação, tal qual declara as Escrituras. E a terra era caos e vazio. Bereshit 1:2. E o caos é um estado em que a informação pode existir, mas onde ela não existe. O vazio foi feito mediante 32 caminhos, posto que as letras e os dígitos são as unidades básicas de informação, enquanto letras e números, ao acaso, não comportam de fato informação alguma. No momento em que elas existem, possibilitam também a existência da informação. O espaço vago é, então, o estado no qual é possível a existência de informação, mas no qual esta possibilidade ainda não foi realizada. Essas letras foram posteriormente combinadas em palavras, transformando-nos em 10 ditos da criação. Cada um deles trouxe informação ao espaço vago, através do qual a criação pode ter lugar ali. Essas letras foram posteriormente combinadas em palavras, formando os 10 ditos da criação. Cada um deles trouxe informação ao espaço vago, através do qual a criação pôde ter lugar ali. A ordem foi, portanto, primeiro gravar e logo criar. O Sefer Yetzirah declara, então, que o Criador gravou e criou o seu universo. Página 44. Muitos dos comentários cabalísticos traduzem a expressão como ele gravou. Em hebraico, com frequência a palavra ele não é escrita, mas sim subentende-se de forma verbal. O pronome ele, desse lugar, refere-se ao ser infinito, Ventzot, que está acima de todos os nomes divinos. De acordo com isso, no segundo parágrafo, de acordo com isso, o Sefer Yetzirah está dizendo que o ser infinito começou a criação gravando nomes divinos mediante 32 caminhos de sabedoria. Os nomes foram escritos com letras
eles só puderam vir à existência depois de as letras forem criadas. Da mesma forma, alguns dos primeiros cabalistas interpretaram o primeiro versículo de Gênesis como sendo: no princípio, ele criou Elohim. Junto com os céus e a terra, a primeira coisa que o ser infinito criou foi o nome Elohim, o que significa que, e também ele é um nome que está diretamente ligado à alteração do mundo físico. Então, por isso faz total sentido que está associado com a contrição. Só um adendo aqui, dois adendos aqui especiais. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que eu estava falando sobre o ensinamento que eu dava para minha filha é que Hashem não mora nesse universo. Hashem não mora nesse mundo. Hashem não mora no céu. Se você for entender que Hashem, o sagrado bendito seja ele, se você entende que ele é tudo e ele era a única coisa que existia e nada existia além dele, que ele, para criar todo o universo, ele precisou criar um espaço para que o universo existisse, ou seja, precisava expandir e contrair e expandir, ele precisou gerar ali um espaço para que pudesse haver algo além dele. Por isso ele criou os números. Haja visto a primeira aula para entender melhor esse conceito. Então, é aquilo que eu ensino aos meus filhos. O mundo e esse universo existem dentro de Deus. Então, assim, para uma criança entender, muitas vezes uma pessoa começar a entender e falar: ah, não, Deus está lá no céu, né? A grandeza. Mas, na verdade, o céu está em Deus. Né? O universo está em Deus. Quando ele está lá no céu, significa que ele está além. Ah, mas vem cá, está lá no céu onde? No Japão ou na China? Ou aqui no Brasil? Em qual polo? Sul ou polo norte? Então, em qualquer lugar do mundo, dizer que está lá em cima significa que ele está ao redor. Significa que o universo está dentro dele. Olha só que incrível e magnífico. E é aí que a gente começa a entender por que a gente começou a entender que Deus estava no céu. Porque qualquer lugar do mundo, do planeta redondo onde a gente estivesse, estaria apontando para a extremidade oposta aonde a gente está. Ou seja, qualquer lugar do universo ainda estará dentro de Deus, estará apontando ainda para cima para dizer onde Deus está. Então, assim, a grandeza de Deus é muito maior do que a gente imagina quando a gente começa a estudar. E aí o segundo ponto aqui que eu queria trazer para vocês é o seguinte: aqui está falando que quando Deus ele criou Elohim, é porque antes Hashem não precisava se relacionar com nada e com ninguém. Não existia nada além de Deus, nem a contação de 2, 3, 4. Por isso que a palavra sagrada, o nome sagrado mais intenso e o principal é aquele que é Yud-Kei com Vav-Kei, o tetragrama, que ele está muito diretamente ligado com a existência. E então ele é a fonte da existência. Então a própria existência é Deus. O próprio fato de algo existir significa que algo está dentro de Deus. E aí, quando ele precisava se relacionar com a criação, ele não podia mais ser tão essencial. Não que não podia, mas que não há relação de alguma coisa que é essencial com uma coisa que é material. Então, o poder, a elevação, ele tinha que se relacionar com a criação. Então, Elohim são todo o poder da criação. É todo o poder movimentando-se na criação. Então a gente vê muito mais os efeitos de Deus. E todas as vezes que a Bíblia, o Tanar, ele vem trazer a palavra Elohim, está associado à criação, ao mundo, à presença nessa existência. Então por isso que aqui tem esse estudo. Então eu tive que só fazer esse adendo para a gente entender por que ele precisou criar Elohim, por que ele precisou criar essa revelação, porque a gente não tinha relação com algo essencial. Esse mundo não tem relação com algo essencial. Então, para que houvesse essa relação com algo essencial, Hashem precisou criar alguma forma de ele se manifestar e dele se relacionar, seria a melhor palavra, com esse mundo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto capítulo, quarto estrofe da página 44.
Os nomes divinos também são paralelos às Sefirot. Uma vez que o espaço vago tenha sido gravado, as Sefirot também puderam ser criadas dentro dele. A gravação desse espaço serve então intimamente associada a esses nomes. Isso também pode ser lido no imperativo. Com 32 caminhos místicos de sabedoria, grava Yah e cria o mundo. Aqui o termo grava significa formar uma clara imagem mental do nome da medida sobre ele, como se discutirá depois no 1.14. O método aludido às palavras Rava, se o justo desejasse sabedoria, se o justo desejasse, poderia criar um mundo. Isso aqui também abre vários temas, inclusive para o Maharaj de Praga, enfim. Tem algumas coisas que podem ser filosóficas, mas assim, os sábios judeus já mostraram que é possível fazer isso na prática, não é só filosófica, né? Alguém com um tzadik que tiver uma conexão e um desejo de criar um mundo ou criar vida, consegue. Então, tem provas históricas, né, lá em Praga sobre isso. Então, lá na Ucrânia, né, sobre isso. Então, enfim, tem algumas coisas aqui. Deixa eu ver se dá tempo para a gente continuar. Uma pena, a gente parou aqui na página 44. Próxima aula vai ser sobre Yah. A gente vai falar sobre esse termo. Vamos falar sobre Yah como sendo Hashem. Vamos falar sobre Hashem Tsevaot. Vamos falar sobre Elohim LeIsrael. Tem alguns temas aqui muito importantes aqui na página 44, 45 e 46. Uau! Elohim Chaim, ele vai tratar dos nomes divinos. Elohim Chaim, Melech Haolam, El Shakai, Abrahaman. Tem algumas coisas aqui dos nomes divinos que a gente vai trocar nos próximos capítulos, então não perca as próximas aulas, se inscreve no canal. Eu vou colocar o playlist aqui para você e a próxima aula já vou deixar gravada para semana que vem, tá bom? Então estudem.